Olá, tudo bem? Hora da verdade. Confira nesta edição. Sorocaba mantém desempenho de destaque em ranking de saneamento básico. Glauco Fogaça, diretor-geral do SAI, conversa com a gente nesta edição. Aumenta 42,3% o número de MEIs, microempreendedores individuais em Sorocaba. Secretário de Empreendedorismo, Fernando Marques, fala sobre iniciativas da Prefeitura em apoio ao setor. 9 em cada 10 agressões contra a mulher foram presenciadas por alguém. A advogada Emanuela Barros, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, analisa e comenta este cenário. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Sorocaba, mais uma vez, é destaque no cenário empreendedor brasileiro. Atualmente, a cidade abriga 111 microempreendedores individuais, mês, a cada 1.000 habitantes. Em 2020, Sorocaba contava com 78 MEIs para cada 1.000 habitantes, o que representa um aumento de 42,3% na atual gestão. Os dados sobre os MEIs foram obtidos no portal do empreendedor. Os dados mais recentes apontam que Sorocaba conta com 83.952 MEIs, sendo referência para o estado e para o Brasil. Entre os MEIs de Sorocaba estão atividades que vão de cabeleireiros e motoboys até designs, refletindo a diversidade e o dinamismo da força do trabalho local. Para que possamos compreender um pouco mais este cenário, vamos conversar com o secretário de Empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte, Fernando Marques. Secretário, obrigado por atender o nosso jornalismo, por estar aqui com a gente. E já nesta inicial, pergunto qual a análise que faz sobre estes números e se este aumento é perceptível no dia a dia frente às demandas da sua pasta. Satisfação imensa tê-lo com a gente. Primeiramente, satisfação, Oliveira, é um imenso prazer estar aqui batendo um papo com você, com todos os ouvintes da RMS News Sorocaba. Grande audiência que você tem, as pessoas que acompanham pela internet. E é um pouco de transparência, né, informação que a gente traz para a população. Sorocaba hoje conta com aproximadamente 84 mil MEIs dentro do município, o que demonstra um crescimento exponencial quando comparado com anos anteriores a esta gestão, né? É uma preocupação do prefeito Rodrigo Manca praticar políticas públicas voltadas para que o cidadão sorocabano realize o seu sonho. Então a gente trouxe várias ações nesse contexto de fomento a esses empreendedores para que eles possam fazer aquela sua ideia se concretizar num sonho e poder estar empreendendo, gerando emprego, fomentando a economia, né? Em 2020, como você já relatou aqui, a gente tinha aproximadamente 78 MEIs por 1.000 habitantes dentro do município e a gente tem um crescimento de 42%, pouco mais de 42%, hoje batendo uma marca de 111 MEIs por 1.000 habitantes. E esse número, Oliveira, ele demonstra a força de Sorocaba, não só na nossa região, mas quando a gente compara com o governo do estado, né, no estado inteiro, né, não é o governo do estado, mas é o estado inteiro de São Paulo, ou quando a gente compara com o Brasil inteiro, a gente percebe a força que Sorocaba tem para puxar a economia local. Secretário, dentro desse contexto, quais são quais ferramentas de apoio a Prefeitura Municipal, por meio da sua secretaria, tem disponibilizado para este setor?
Primeiramente, assim, de forma, mais uma vez, né, vou puxar a sardinha um pouco pro meu chefe, né, Oliveira? Mas o prefeito Rodrigo Manga, ele tem um olhar muito clínico para algumas situações. E ele percebeu que 10%, mais de 10% da nossa população era microempreendedor individual. Então, naquele momento, ele resolveu criar a Secretaria do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que é a secretaria na qual eu estou à frente hoje, onde a gente traz algumas atividades de fomento ao microempreendedor. Dentre elas, essa parceria maravilhosa que nós formamos com a Associação Comercial e com o Sebrae, em torno de abrir o Poupa Tempo do Empreendedor. E o que é o Poupa Tempo do Empreendedor, que foi inaugurado agora no dia 11 de abril deste ano? Poupa Tempo do Empreendedor é um local dinamizado onde todo microempreendedor individual, todas as demandas que ele tiver referente ao poder público municipal, ele consegue resolver aqui dentro. Então, ele consegue fazer declaração de imposto de renda, ele consegue fazer abertura de MEI, ele consegue fazer encerramento de MEI, regularização de MEI. Todo esse serviço, todo esse arcabouço de serviços é prestado aqui dentro da Associação Comercial, nesse prédio super bem localizado, onde a gente tem alguns parceiros, dentre eles o Sebrae, a Associação Comercial e o Banco do Povo, que traz linhas de microcréditos para o cidadão sorocabano. Fora isso, nós trouxemos a lei do Decola Sorocaba. A lei do Decola Sorocaba é uma legislação na qual a gente fomenta linhas de crédito. Então, a gente já tem o Banco do Povo, que trabalha microcréditos para o microempreendedor, e agora a gente conseguiu trabalhar uma outra fatia desses microempreendedores, que é a fatia de quem fatura um pouco mais, que precisa de um recurso um pouco mais extenso. Então, empréstimos no valor de até R$120 mil são disponibilizados aqui em atendimento, no qual a prefeitura, através dessa lei do Decola Sorocaba, paga a última parcela do empréstimo dos adimplentes, exatamente como forma de incentivo e fomento à injeção de dinheiro dentro da economia local. Atualmente, qual é o número de atendimento da sua secretaria? Você colocou, mas é importante a gente reforçar novamente essa parceria e esse interesse do governo municipal em dar apoio aos microempreendedores, que vocês estão instalados dentro da sede da Associação Comercial de Sorocaba. Isso praticamente é inédito, né? O poder público dentro de uma instalação público-privada, vamos colocar assim. O presidente da Associação Comercial, o Igor Duarte, também é um cara visionário, uma pessoa, um empreendedor que está à frente dessa instituição séria que vem caminhando a passos largos para fazer com que Sorocaba cresça ainda mais. Então, em parceria, eles trouxeram essa possibilidade da gente fazer uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, trazendo um setor da Secretaria do Empreendedorismo para dentro da Associação Comercial, que está localizado de forma estratégica, né, na Rua da Penha, número 535. E o que demonstra isso são os números de atendimento, né, Oliveira? Antigamente nós tínhamos o Espaço Empreendedor, que era um local onde só a prefeitura atendia. Então a gente tinha aproximadamente de 800 a 900 atendimentos por dia, por mês, dentro desse espaço. Hoje, aqui dentro da Associação Comercial, nós trazendo atendimento do Banco do Povo em conjunto, trazendo atendimento da própria Associação Comercial, do Sebrae, que é um importantíssimo ator, trazendo capacitação e preparo para o empreendedor poder investir e ter o seu retorno dentro do município de Sorocaba. Então, trazendo todos esses atores aqui para dentro do espaço do Poupa Tempo Empreendedor, hoje nós atingimos uma marca de aproximadamente 1.200 atendimentos por mês. Então, nós temos um crescimento muito significante também nesse sentido, aproximadamente 30%, né? Parabéns. Eu ouvia essa semana o
o professor Geraldo Almeida, ele que é comentarista da Rádio Cruzeiro do Sul, aliás, começou comigo na Rádio Cacique, à época, e ele falava: Oliveira, eu tinha medo de fazer rádio, de falar em microfone, ele brinca comigo, né? E você abriu as portas ali, eu perdi o medo. Daí eu ficou uns tempos comigo na Cacique, daí a Cruzeiro viu o potencial do professor, e ele levou o professor, e quando ele foi pra lá, ele veio falar: Oliveira, falei, vai pra Cruzeiro, tá em boas mãos aí, fique tranquilo. O que a gente quer é o crescimento de cada um, dentro desse espírito do microempreendedor, né? O que a gente quer é sempre isso. Então ele falava justamente do crescimento dos microempreendedores, dos CNPJs, né? Dos PJs, e ele falava: é muito bom, mas tem que tomar um determinado cuidado, né? Ou seja, não ir na onda, você tem que fazer uma análise de cenário, né? E daí, dentro desse contexto também, eu te faço a seguinte pergunta: se os números no setor de novos microempreendedores individuais, os MEIs, são positivos, há também que se alertar a essas pessoas sobre o risco da abertura de um CNPJ. Vou abrir um CNPJ porque, né, já que estatísticas apontam que muitas empresas acabam fechando com período inferior a 2 anos. E aí que mora o perigo. Há que se fazer também um cálculo muito preciso para não errar o alvo, principalmente na hora de decidir o tipo de negócio ou a área que vai atuar. A prefeitura, ela dá esse tipo de orientação ou tem algum parceiro que ajuda quando é procurada nesse sentido, secretário? Primeiramente, queria mandar um abraço ao professor Geraldo Almeida, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Para mim, ele é uma escola, né? Cada conversa que eu tenho com ele, para mim, pessoalmente, é uma escola, porque eu tento coletar o máximo de conhecimento que ele tem para que eu possa transformar em política pública frente à secretaria tão importante que é a Secretaria do Empreendedorismo aqui na cidade de Sorocaba. Quanto aos riscos, né, Oliveira, eu acho que é exatamente esse o conceito da criação do Poupa Tempo no Empreendedor. Quando a gente traz o Sebrae para trazer capacitação para o microempreendedor, mostrando para eles as nuances, os detalhes, os prós e os contras de você abrir uma empresa, de você abrir constituir um CNPJ, de você empreender, porque é um desafio. Eu tenho que bater palma para o cidadão sorocabano, porque atingir um número tão significante frente a uma economia assustadora que a gente encontra hoje é desafiador. Ser empreendedor é desafiador. E uma das principais falas do Igor Duarte, presidente da Associação Comercial, quando ele assumiu a presidência da Associação Comercial, ele fala assim: o meu sonho é que nunca nenhum empreendedor caminhe sozinho. E essa fala dele fala muito comigo, porque eu, quando empreendi, comecei sozinho e eu não conhecia o Sebrae, eu não fui atrás de informações, eu era muito jovem, então eu dei muita cabeçada, eu errei muito, eu aprendi, eu quebrei, eu voltei, eu abri de novo, eu insisti, até que eu consegui trazer uma certa consistência para o meu empreendimento, né? Então, eu acho que esse é o fator mais importante da criação do Poupa Tempo Empreendedor, é a gente trazer a união de todos esses atores para que nós possamos dar, além do todo subsídio de atendimento, capacitação. Eu acho que capacitar o ser humano é o ponto-chave do segredo para que as coisas aconteçam de forma correta. A prefeitura tem um contrato com o Sebrae, no qual nós contratamos várias vagas, se não me engano, são 200 vagas por ano de Empretec. Empretec é um dos cursos do Sebrae reconhecidos pela ONU, é um curso magnífico. Quem nunca fez, procure saber, entre no site da prefeitura, procure o link de inscrição, todos os meses estão abrindo novas inscrições. É um curso de capacitação empreendedora muito importante, porque ele é reconhecido de forma mundial, não é uma coisa regional nem do nosso país, tem um reconhecimento da ONU no mundo inteiro. E o que é o Empretec? É uma capacitação, eles perceberam algumas características em alguns profissionais de sucesso. Então, eles pegaram os profissionais de maior sucesso do mundo e perceberam as principais características deles, independente do local de onde eles estivessem. E eles
aglutinaram essas características em uma capacitação para transformar os novos empreendedores em empreendedores de potencial sucesso. Então, essa capacitação, esse esforço que a municipalidade faz em parcerias, seja com a Associação Comercial, com o SEBRAE, com o SENAC, com o SENAI, todas essas capacitações são muito importantes para dar subsídio e dar potencialidade para que essas empresas perdurem por um longo período. Secretário de Empreendedorismo da Prefeitura de Sorocaba, Fernando Marques, agradecemos sua participação aqui na Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, e abrimos espaço para que o senhor possa fazer alguma colocação que avalie importante neste momento sobre o tema aqui discutido. Oliveira, primeiramente queria agradecer essa oportunidade da gente estar trazendo informação para o cidadão sorocabano, trazendo transparência, trazendo dinamismo e informação, né? Queria convidar todo microempreendedor ou toda pessoa, todo cidadão sorocabano que tenha vontade de empreender, para que esteja presente aqui no Poupa Tempo do Empreendedor, que venha tirar suas dúvidas, que venha consultar o SEBRAE, que venha consultar a Associação Comercial, essa importante e poderosa instituição. Inclusive, assim, eu estou mal acostumado, sabe, Oliveira? Porque a gente está na prefeitura, naquela loucura do dia a dia, e 2 dias por semana eu dou expediente aqui dentro da associação. Inclusive hoje eu tô aqui, ó, na Associação Comercial. Deixa eu... Aqui, ó. Agora vai... mostrando aí já sem o GC aí, ó. Cadê? Levanta a xícara aí. Isso, ótimo, legal. Tomando um cafezinho na Associação Comercial, aqui na mesa do Igor Duarte, no qual a presidência da Associação Comercial nos concede, além da estrutura que a gente tem para atendimento, eles nos concedem uma sala bem organizada, com estrutura, para que nós possamos realizar as reuniões aqui dentro também. Hoje nós temos 2 reuniões em conjunto com a Associação Comercial, com a Secretaria de Governo. Vamos começar a discutir já a questão do Natal Iluminado, algumas ações em conjunto, na qual nós vamos estar seguindo para a gente ter maior efetividade dentro do município e para que a gente possa fomentar a nossa economia. Acho que o principal foco nosso é esse, trazer rentabilidade para o cidadão sorocabano e trazer mais dignidade. Obrigado. Então, parafraseando o prefeito Rodrigo Manga, que diz, né, vamos juntos fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil para se viver, eu tenho usado uma frase, Oliveira, que é: vamos juntos fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil para se empreender. Então, conte com a Secretaria de Empreendedorismo aqui na Associação Comercial, que nós estamos de portas abertas aqui para lhe atender da melhor forma possível. Obrigado, secretário Fernando Marques, secretário de Empreendedorismo da Prefeitura de Sorocaba, por falar com a gente sobre esse tema importantíssimo, em que Sorocaba registra aumento de 42,3% em números de mês na cidade, número importante automaticamente, onde você pode conhecer as ferramentas que o município disponibiliza para o microempreendedor na cidade de Sorocaba. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, portal e rádio web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet.
9 em cada 10 agressões cometidas contra mulheres nos últimos 12 meses, o equivalente a 91,8%, foram testemunhadas por outras pessoas. A maioria, 86,7%, pertencentes ao círculo social ou à família da vítima. Apesar disso, quase metade das vítimas, 47,4%, decidiu não denunciar o caso nem procurar ajuda de instituições ou de pessoas próximas. Os dados constam da 5ª edição do relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgados em março. O levantamento ele foi realizado pelo Instituto Datafolha, solicitado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que fazer quando uma mulher sofre violência? Quais aparelhos de apoio o município de Sorocaba disponibiliza para as mulheres vítimas de violência na cidade? Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional e direito da mulher. Doutora, satisfação imensa tê-la com a gente aqui no portal RMS News mais uma vez. E a pergunta já está aí, né? Sobre o cenário, o que temos em Sorocaba, como analisa estas informações, doutora? Satisfação. Oliveira, a satisfação é minha para estar aqui com vocês, né, no portal, e para falar de um assunto tão importante, que é a questão da violência contra a mulher. Eu sempre digo que Sorocaba é um oásis, né, dentro do Brasil, em termos de equipamentos públicos relacionados aos direitos e garantia de direitos das mulheres. Porque nós temos quase todos os equipamentos públicos necessários nessa defesa, né? Nós temos uma DDM, que atua 24 horas, nós temos uma casa abrigo, que é uma das poucas que a gente tem ainda no Brasil. Nós temos o Centro de Atenção ao Agressor de Violência, que é o CERAV, né? Muito embora a gente esteja hoje preocupado para ver a continuidade desse serviço. Nós temos uma vara de violência doméstica, nós temos um Conselho da Mulher, nós temos um Centro de Referência da Mulher. Então, esses equipamentos, eles ajudam ou deveriam ajudar a coibir a violência contra a mulher. Agora, o grande problema é que muitas vezes esses equipamentos eles não funcionam articulados e muitas vezes também esses equipamentos eles sofrem de um desmantelamento dessa política pública que vem acontecendo nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, o nosso Centro de Referência da Mulher, que é o CEREM, que é um atendimento necessário, que faz um trabalho muito importante, inclusive ele é o responsável para colocar o botão do pânico, né? O Protege Mulher, quando as mulheres tem decretado as medidas protetivas, é ali que é instalado esse aplicativo. Mas a gente não tem, por exemplo, não tem mais o apoio sociojurídico, que é a advogada que vai dar orientação jurídica para essas mulheres. Então, hoje existe essa dificuldade. Embora a gente tenha a DDM, a gente tem hoje ainda uma falta de profissionais, né? Então, muitas mulheres reclamam da demora na realização dos boletins de ocorrência. A gente tem um ML que atende todas as cidades da região, então tem um só perito, né? Por exemplo, como é que você vai fazer uma perícia psicológica, que é a questão da violência psicológica, sendo que o perito é médico e de uma outra área, que não é da área, né, da psicologia. Então, assim, a gente tem uma vara de violência doméstica, mas ainda muito aquém da realidade, que ainda não implementou o protocolo, né, sobre o julgamento da perspectiva de gênero. Então, assim, não dialoga com o movimento de mulheres, não tem aquela realidade nua e crua que a violência é um assunto sério e que ela tem, ao longo do tempo, recrudescido, né? Hoje a gente tem casos de violência, como você relatou, casos que a gente considera como uma epidemia. A gente não teve apenas o aumento dos casos de violência, mas a gente também teve a crueldade desses casos, né? Recentemente nós vimos aí uma mulher que levou 60 socos, ela não conseguiu nem depor, né? Tá com o rosto todo desfacelado. A gente teve recentemente uma estatística, né, no nosso município, que a gente tem a 3ª maior taxa de feminicídio do estado. A gente só perde para a capital e para São José do Rio Preto. Então, quer dizer, o que acontece, né? Sorocaba sendo uma cidade que possui esses equipamentos públicos,
mas como a própria matéria diz, uma dificuldade muito grande das mulheres acessarem esses serviços e terem a vontade de denunciar, porque não basta você ter o equipamento, você precisa ter a mulher assim, se sentir segura, ter um atendimento humanizado, um atendimento que condiz com a realidade da violência, que é cruel, para que essa mulher se sinta acolhida, porque uma vez que ela vai num equipamento público e não tem o atendimento a contento, ela não volta mais, né? Ou ela não dá continuidade desse atendimento. Isso faz com que a violência acabe se perpetuando. Não tem nem dúvida, doutora. É importante ouvir esse seu relato, porque esse seu relato ele vai de encontro, infelizmente, aos dados que nós temos em mãos, né? E também quando a gente traz para o nosso dia a dia, a gente vê também um cenário de preocupação. Dias atrás, por exemplo, eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi, né? Uma série de informações, por exemplo, sobre uma senhora que com seu filho procurava um abrigo na cidade, não havia esse espaço e de repente foi levado para a prefeitura de Sorocaba durante vários dias. É lógico que não aprofundei no assunto naquele momento, depois conversei com você pode até relatar depois os detalhes daquela situação. Também dias atrás eu fiquei preocupado com a questão do Serem, que é uma outra ferramenta, é um outro aparelho, né, de funcionamento de apoio às mulheres vítimas de violência, e as informações que estavam, elas ainda eram muito confusas, e também conversando com você para a gente fazer essa matéria fora do ar, você me explicou, Oliveira, tem esse problema, mas também não é tudo dessa forma. A coisa funciona dentro desse contexto. Uma determinada vez, há uns 8, 9 meses atrás, eu fui na delegacia da mulher e vi uma senhora na porta e eu fiquei comovido pelo relato dela, dizendo que já tinha vindo ali várias vezes e tinha uma dificuldade no atendimento, mas ela dizia também que ela tinha medo de voltar para casa, né? Então, quando você ouve esses relatos aí, e por outro lado, já nos anos de 2003, o primeiro prêmio que nós promovemos à época pela Rádio Cacique, me lembro na padaria Real da Afonso Vergueiro, foi o dia o Mulheres em Destaque, porque naquela oportunidade nós víamos ali já Jaqueline Coutinho, Maria Lúcia Amari, você, todo esse pessoal já naquela época, né, de maneira direta ou indireta, já trabalhando. Então, e a gente sabe das ferramentas que tem no município. Muitas vezes funciona com uma determinada efetividade, outras vezes pode até falhar, não atender a contento. Queria que você falasse um pouco mais disso, que a gente pudesse entender o próprio botão do pânico, que nós tivemos uma discussão tão grande, né? E que nessa questão fiquei meio chateado com o governo da Jaqueline, porque eu acho que ela podia ter batido naquele momento no nome do botão do pânico, estava inserido no contexto da questão, mas numa questão de patente ali, acabou trocando, ficou confuso, mas se popularizou tanto que o pessoal continuou falando do botão do pânico, né? São ferramentas. Então eu queria que você discorresse um pouco mais sobre essas ferramentas, como que a mulher sorocabana ela pode recorrer a isso, se nós estamos em que na sua avaliação, em que lugar do ranking nós estamos nesse momento? Estamos em baixa, estamos numa média ou em alta, Manuela? Legal. Oliveira, é muito importante que você está falando isso, porque eu acho que existem alguns mitos e algumas verdades que a gente precisa trazer luz, né? Uma coisa que é importante dizer é que Sorocaba sim tem esses equipamentos, mas que muitos deles não funcionam a contento ou como deveria funcionar, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje denúncias, né, de algumas mulheres, eu trabalho com isso há 25 anos, eu, não só enquanto presidente do Conselho da Mulher, a gente recebia as reclamações e repassava, né, para os órgãos de defesa e já falava da importância da melhora do serviço, mas como advogada eu vejo algumas clientes que também enfrentam dificuldade. Como você disse, a gente teve muita dificuldade na DDM com mulheres que não conseguiam fazer né, o boletim de ocorrência, existia uma orientação para elas fazerem o boletim de ocorrência online, mas a gente sabe que não é todas as mulheres que têm acesso a uma rede de internet com dados que pode fazer esse boletim, muitas delas também não têm uma capacidade cognitiva de poder fazer e saber como fazer. Então, é muito importante que
os serviços atendam de porta aberta. O que é esse serviço a porta aberta? É aquele serviço que a mulher procura o serviço e ela é atendida naquela hora, naquele momento. Claro que a gente sabe que pela demanda, nós estamos hoje numa cidade que é uma metrópole, né? Se a gente for pensar que tanto a DDM quanto, né, os órgãos públicos acabam atendendo não só Sorocaba, mas muitas vezes mulheres da região, a gente sabe que, infelizmente, a demanda, o crescimento da violência é maior do que o que o serviço público pode atender. Então, na DDM, a gente brigou muito para que houvesse um aumento de delegadas, um aumento de escreventes, um aumento do material humano, porque o governador ele ampliou plantão para 24 horas, mas manteve os mesmos funcionários de quando a delegacia funcionava das 8 às 5 da tarde. Então, isso acaba atrapalhando. Então, muitas mulheres reclamavam da demora. O Serem é a mesma coisa. Então, o que a gente teve de reclamação? Saiu informações na mídia que talvez o Serem estivesse de porta fechada ou iria fechar. Isso não é verdade. O Centro de Referência da Mulher foi uma conquista do movimento das mulheres de Sorocaba. Eu participei ativamente desde 2008. A gente começou, né? O Serem desde 2009. A gente montou, eu fui a primeira advogada do Centro de Referência da Mulher, montamos ali na nossa sala do Conselho da Mulher, uma portinha do Centro de Referência, até graças à boa vontade da Mazé Lima, que era secretária da Cidadania da época. O Serem hoje tem uma sede própria que tem verba federal, que veio verba da então deputada Yara Bernardi, verba municipal, que então da Neuza Maldonado, verba estadual da Maria Lúcia Amer, para provar o quanto esse movimento de mulheres e quantas as mulheres se uniram para ter esse movimento. Só que ao longo do tempo, esse serviço ele foi meio que se desmantelando no sentido de que, em vez de haver um investimento de material humano, de pessoal, né, de melhoria dos serviços, ao longo do tempo ele foi acabando se deteriorando. Por quê? Porque você não consegue atender a demanda que tem hoje, né, o aumento dos casos com poucos profissionais. Então, nós já chegamos à época de ter advogado, hoje não tem mais. Chegamos à época de ter 2 assistentes sociais, hoje só tem um. De ter 2 psicólogas, hoje só tem uma. E assim, uma falta, eu acho que a grande falha do poder público é a falha na comunicação. Então, a gente tem uma informação truncada. Então, correram, né, quando saiu a mídia, a informação que talvez o Serem não estivesse atendendo de porta aberta. E esse de porta aberta não quer dizer que ele está fechado. É uma expressão que se usa para dizer que você vai ser atendida de pronto, que você vai chegar lá e já vai ser atendida. Porque o que estava acontecendo? Por conta até do número reduzido de funcionários e uma falta de política pública efetiva, né, do município nessa questão, a mulher chegava para fazer lá, era conseguida a medida protetiva. Aí ela ligava lá no Serem para agendar esse atendimento, porque esse serviço é agendado. E estava agendando para o mês que vem. Então, se uma mulher está correndo risco, o botão do pânico ou protege mulher, ele tem que ser instalado naquele momento. Porque se ela conseguir tentar com a medida protetiva e ela corre um risco, né, daquele agressor estar solto, não estar preso, ou vir a querer ser agressivo contra ela, o botão do pânico ele é uma medida necessária para proteger aquela mulher. E se ele não tem instalado isso daí, ou vai demorar um mês para ser instalado, esse serviço acaba sendo ineficaz. Então, a crítica que foi feita, o que saiu foi isso. E até agora a gente não sabe se isso está acontecendo ou não, porque existe uma dificuldade muito grande de comunicação com a Secretaria da Cidadania. Eles têm uma vontade enorme de falar que está tudo ótimo, né? As pessoas têm uma dificuldade de aceitar crítica construtiva e entender que o serviço precisa ser melhorado. A gente entende que muitas vezes o serviço não é mal feito porque o funcionário não faz. Pelo contrário, eu conheço as funcionárias do Serem, têm um trabalho excelente, é um serviço de excelência, mas às vezes humanamente é impossível. A demanda é altíssima, então você precisa aumentar o funcionalismo, né? Ou talvez aumentar até o horário, porque, por exemplo, a violência doméstica, a gente sabe que ela acontece finais de semana, que ela acontece feriados, e o Serem atende no horário normal. Então, se não for possível atendimento naquele dia, que seja logo no dia seguinte, mas isso você precisa ter um efetivo de pessoal. Então, isso acontece também em outros serviços públicos, né? Por exemplo, na Casa Abrigo aconteceu esse caso que você relatou, né? Veio uma informação da Secretaria da Cidadania, que é a Secretaria de Referência, que só poderia ser acolhida 20 mulheres, 20 vagas,
que porque a casa-abrigo ela é municipal, mas quem cuida dela é uma organização social chamada Sim Mulher. E o convênio do Sim Mulher com a prefeitura era para 20 vagas. Então, o que acontece? Chegou lá essa mulher com essa criança e foi informado que não tinha mais vaga, que já estavam as 20 vagas preenchidas. E aí, por uma falta, eu acho até, aqui uma opinião minha pessoal, de um pouco mais de cuidado, tanto, né, dos dois órgãos de serviço, essa mulher, não sei por que motivo, foi levada para o sexto andar e acabou dormindo lá. Não era o caso, era o caso, por exemplo, de ser conversado e ter aberto especialmente uma vaga a mais, ou ter colocado essa mulher num hotel, né? Ou ter pago um lugar para se colocar, porque Sorocaba tem esse serviço de referência que é Casa Abrigo. O Sim Mulher também tem feito um serviço maravilhoso, tem atendido mulheres não só de Sorocaba, mas da região, porque também faltam abrigos, né? Então, a gente precisa, eu acho que falta aí uma melhor comunicação, precisa fazer um levantamento de quanto hoje nós não temos uma estatística, nós fizemos nesse mês, a gente fez a nossa Conferência Municipal de Políticas Públicas das Mulheres. E uma das coisas que nós aprovamos em assembleia, em conferência, é que a gente precisava ter um centro de dados falando qual que é a real realidade da violência em Sorocaba. Para a gente até ver se 20 vagas são suficientes para Sorocaba, uma cidade que está com quase 800 mil habitantes, né? O Centro de Referência da Mulher não precisaria ter um advogado para atender, precisaria ter mais psicólogos, mais assistentes sociais, e a questão também do Serave, né? A gente tem uma informação que o convênio do Sim Mulher vai até agosto. E depois, como é que vai fazer? Esse serviço é necessário, porque com a mudança da Lei Maria da Penha, se exige que o agressor de violência doméstica que esteja passando por medida socioeducativa, por MPU, medida protetiva de urgência, esteja frequentando esse serviço com assistente social, com psicólogo. E aí, como é que vai ser? Vai parar esse serviço? Então, a gente hoje está num problema que é o seguinte, a violência está num crescente e a gente tem políticas públicas no município que não estão dando conta de atender o volume do aumento dessa violência. E muito se dá pela falta de comunicação, pela má vontade de entender que a crítica que nós, né, da sociedade civil fazemos não é contra o prefeito ou contra a secretária, mas é contra uma política que pode ser uma crítica que é do município, do estado, da nação, porque a DDM não é um problema só de Sorocaba, é um problema do governo do estado, né? O ML, que atende muito mal, num lugar extremamente precário, é um problema do governo do estado de São Paulo, né? E a gente também tem hoje a possibilidade de ter a Casa da Mulher Brasileira, que seria uma solução para Sorocaba, para atender num lugar único, evitar que a mulher tenha que percorrer aí toda uma via-cruzes para ser atendida. Mas falta vontade política, ela tá emperrada, porque é um programa do governo federal, que precisa ter a boa vontade do município, parece que o prefeito já deu esse aval, mas está emperrado no governo do estado, por uma questão política. Então, a gente precisa entender que a violência contra a mulher, ela só vai acabar e ela só vai ser enfrentada quando a gente não tiver essas diferenças políticas e ideológicas, porque a violência contra a mulher atinge a todas. E todos nós precisamos lutar. Então, assim, os equipamentos, resumindo, os equipamentos existem, mas eles precisam ser melhorados e o atendimento precisa ser muito melhor para que não haja tantos casos de violência no nosso município. Emanuela, é importante aí a sua análise. Outros dias nós vamos, em outras oportunidades, daí a gente vai começar a trabalhar equipamento por equipamento, como você citou a questão da Casa da Mulher Brasileira. Hoje eu estava dando uma olhada também, né? São Paulo tem, outras cidades tem, e nós aqui, Isso. Eu sei aí que o governo municipal ele declinou favorável, né? Mas o governo do estado ainda se retém
em poder existente, liberar, né? Lamentavelmente, a gente vive essa situação quando a política partidária ela sobressai sobre o interesse público. Mas eu queria só para você finalizar, porque a gente, fora do ar, nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre essa questão anterior a essa matéria, até um dia antes, para a gente poder entender, para ver como que como funciona, né? Para justamente buscar, procurar entender, para a gente trabalhar em cima desse assunto. Mas eu vou te dar 2 minutinhos aqui, para você concluir sobre a Secretaria da Mulher, porque você me falava, Oliveira, é uma ferramenta importante, né? Isso. A secretária é bem intencionada, agora precisa que algumas ferramentas venham para o seu guarda-chuva, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entrar na conclusão. Oliveira, como eu te disse, eu acho que foi uma conquista do município uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Porque é uma secretaria que vai estar pensando, né, nesses direitos, vai estar tendo aí a oportunidade de trazer para ela os equipamentos públicos. Então, hoje, por exemplo, o Serem, o Serave, né, a Casa Abrigo, ela tá ainda relacionada à Secretaria da Cidadania. E era importante que esse equipamento venha a ser gerido pela Secretaria da Mulher, porque a gente pode ter, tanto na LDO como no PPA, verba para essa secretaria, para trabalhar não só lá, né, como eu falo, na ponta, que é a questão da violência depois que ela já aconteceu, no atendimento à mulher vítima de violência, mas para ela trabalhar políticas que vão trabalhar principalmente na prevenção. Então, na questão da educação, na questão da saúde da mulher, na questão da autonomia e principalmente na questão de trabalho e renda, que é fundamental para a mulher romper esse ciclo da violência. Então, eu acredito que a Secretaria da Mulher pode ser uma ferramenta extremamente importante. O movimento de mulheres quer trabalhar em conjunto com a Rosângela, que é a nova secretária, mas a gente precisa da boa vontade da prefeitura para que realmente a secretaria tenha verba, porque sem dinheiro ninguém faz nada, e tenha poder para executar esses equipamentos públicos. Prazer imenso falar contigo, sempre aí na vanguarda de análise sobre essas questões. Parabéns, viu, Emanuela? Né? É lógico que nós não queríamos estar falando desse tema se esse cenário não existisse, né? O que nós queremos é estar celebrando o Dia da Mulher, outros dias, entregando flores, mulheres alegres, vindo lá da periferia, vindo da mansão, do casebre, mas não é essa realidade, né? E, infelizmente, não é só uma questão de Sorocaba, é uma questão de civilização, de mundo, né? Por todos os locais do mundo sempre há uma mulher, neste momento, sendo espancada, sendo morta, sendo violentada, justamente por essa cultura machista e criminosa. Manuela, foi um prazer imenso tê-la com a gente aqui. Prazer é meu, Oliveira, e sempre falando que a gente só vai lutar contra a violência contra a mulher quando a gente mudar a nossa educação e entender que homem e mulher têm que caminhar juntos, em direitos e obrigações. Nem dúvida. Obrigado, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, especialista em direito da mulher, com a gente aqui, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, analisando esse cenário em que 9 em cada 10 agressões contra a mulher foram presenciadas por alguém. Levantamento realizado no Brasil, dados que constam da 5ª edição do relatório Visível e Invisíveis, ou seja, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgados no mês de março, nesse primeiro semestre, levantamento realizado pelo Instituto Datafolha, solicitado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Hora da Verdade, portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok, Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação.
Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV streaming do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Após uma sequência de índices positivos, desta vez no saneamento básico do município, Sorocaba atingiu a nota 8,86 na 17ª edição do ranking do saneamento do Instituto Trata Brasil, ocupando a 10ª melhor colocação, considerando as cidades com mais de 500 mil habitantes. Quando se olha o índice geral das 100 maiores cidades do país com melhor desempenho em saneamento básico, Sorocaba segue se destacando e ocupa a 28ª posição entre elas. Saneamento básico refere-se aos serviços de infraestruturas e instalações que garantem o acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto e vai além, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagens de águas pluviais. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Converso agora com o diretor-geral do SAI Sorocaba, Glauco Fogaça. Glauco, obrigado por conversar com a gente e já peço que faça uma análise nesta inicial, uma análise geral desses índices e, na sua avaliação, quais os fatores que contribuíram para a Sorocaba receber esta classificação positiva. Satisfação imensa, Glauco. Oliveira Júnior, primeiramente, obrigado pela oportunidade de trazer esses índices, não só da cidade de Sorocaba, mas como do SAI Sorocaba. São índices muito importantes do saneamento básico. Hoje, o SAI Sorocaba, ele já atende todo o marco regulatório. Então, o SAI Sorocaba hoje, a gente já faz o abastecimento de 99% da população de Sorocaba. E hoje, a coleta, afastamento e tratamento de esgoto praticamente 97%. Então, hoje, todo o marco regulatório que era para universalização do saneamento básico para 2033, o SAI Sorocaba hoje já atende praticamente em 2025. Então, é uma alegria muito grande trabalhar no SAI Sorocaba, uma empresa nesse porte. Agradecer ao prefeito Rodrigo Manga por essa oportunidade de estar à frente do SAI Sorocaba. Agradecer também a todos os servidores do SAI Sorocaba. Se não fossem eles e a dedicação de todos os servidores do SAI Sorocaba, a gente não atingiria todos esses índices que são bem mencionados e bem avaliados praticamente no Brasil todo. Glauco, eu vou pontuar algumas questões para a gente poder fazer recortes dentro dessas avaliações. Em 2024, a cidade alcançou a nota geral 9,02 pontos, tendo, portanto, equivalência no segmento no último ano. O resultado ele consolida uma tendência, já que nos anos anteriores foram apontadas as notas 8,84 em 2023, 8,56 em 2022, 8,12 em 2021, 7,93 em 2020. É uma tendência essa melhora nos números? Sem dúvida, né, Oliveira? Assim, o SAI Sorocaba, como ele já chegou num patamar hoje de extrema, quase grande eficiência, né? É lógico que os números agora, eles começam a ter um pouco mais de... ser menores do que você tá num índice ruim e chegar no índice bom. Então, a ideia nossa é o quê? É trabalhar
bastante na parte de perdas, nas comunidades, trabalhar nos pontos hoje que o SAI hoje não atende, principalmente no ponto hoje na área rural, que hoje o SAI Sorocaba, a gente passa, esses índices são os índices hoje direcionados à parte urbana, né? Então, o SAI vai começar a ativar agora a parte rural. Então, a ideia é o que é? É trazer o saneamento básico, a dignidade para toda a população de Sorocaba. Glauco, o primeiro indicador positivo é o de atendimento total de água. Sorocaba teve índice de 97,66%. O que faz com que o município esteja entre as 19 melhores notas do país. Vamos então analisar ponto a ponto e nesse quesito água, quero que você fale como funciona nosso sistema de abastecimento, investimentos realizados na atual administração e novos projetos previstos pelo SAI. Hoje o SAI Sorocaba, nós possuímos 3 estações de tratamento, que é a ETA Cerrado, que é a nossa carro-chefe, a ETA Éden e a ETA Vitória Régia. Hoje, nós tratamos praticamente 82% na ETA Cerrado e os outros 28% são tratados na ETA Vitória Régia. E hoje, a ETA Éden, ela é uma ETA backup. Se acontecer algum tipo de problema na ETA Vitória Régia, a gente tem um backup onde a gente consegue superar algum tipo de problema, vamos dizer, funcional ou um problema operacional que venha a acontecer. Então, hoje, praticamente, nós temos 2 sistemas de captação. Um é a captação da Itupararanga, que é uma água muito boa, mais em conta para tratar, e temos também a captação do Rio Sorocaba, que é uma água que tem bastante afluente e bastante contribuições de outras cidades. Então, ela é uma água um pouco mais difícil de tratar, e hoje a ETA Vitória Régia, que o SAI Sorocaba ele inaugurou em 2021, é a ETA mais moderna da América Latina, com tratamento através de ozônio. Então, é um tratamento praticamente super inovador. E hoje a gente trata e leva todo esse abastecimento para a cidade. Os investimentos hoje, nós estamos focando mais os investimentos na parte de reservação e distribuição. Então, a ideia nossa é aumentar a reservação. O que é aumentar a reservação? É a construção ou implantação de novos reservatórios, tanto o reservatório do Éden, o reservatório do Campolim, o reservatório do Cajuru, o reservatório do Horto. Então, a ideia nossa é trabalhar mais na parte de reservação e na distribuição, que são o quê? A execução, a implantação de novas adutoras, onde que a gente finalize o anel de distribuição, onde que a ETA Vitória Régia, ela consegue distribuir água para toda a cidade de Sorocaba. Então, hoje, a ETA Cerrado, ela distribui água para toda a cidade de Sorocaba. A ETA Vitória Régia, com essas novas implantações, esses novos anéis de adução. Então, a ideia de implantação de todo o anel de distribuição de água, né, através das adutoras, onde a ETA Cerrado, ela consegue fazer toda a distribuição na cidade toda, e a ETA Vitória Régia também consegue fazer toda essa distribuição na cidade. Então, a implantação agora, o foco do SAI é nos anéis de adução, implantando novas adutoras, onde que a própria ETA Cerrado, ela consegue fazer a captação do Rio Sorocaba e distribuir para a cidade toda, e a ETA Vitória Régia também consegue fazer toda essa distribuição. Então, nós teremos o quê? Conclusão, né? Nós teremos 2 ETAs que conseguirão, no caso de uma ou outra falhar por algum motivo técnico, elas conseguem atender toda a cidade. Perfeito, estamos conversando com o diretor-geral do SAI Sorocaba, Glauco Fogaça, nos fazendo entender e compreender esses números positivos em que recebe o saneamento básico da cidade avaliado por empresa especializada. Glauco, temos o segundo indicador, que é sobre atendimento total de esgoto, em que a cidade registra um índice positivo de 97,55%.
65%, onde Sorocaba obteve nota 10, nota 10, né? Isso é bom. Dividindo a liderança com outras 22 cidades, ao passo que a média no Brasil é de 55,2% em coleta de esgoto. A pergunta minha se assemelha-se à anterior. Como funciona o nosso sistema de atendimento total de esgoto, que segue as etapas de coleta, afastamento, que é o deslocamento do esgoto através das redes e tubulações até estações de tratamento, a etapa de tratamento até a disposição final, que é o lançamento do esgoto tratado em corpos de água ou utilização em outros fins? Oliveira, é muito importante a gente falar do esgoto, né? O esgoto, ele é vamos dizer, ele vem desde 2000, quando houve aquele índice do governo federal, onde a ideia era fazer o quê? A despoluição dos rios, né? Então, a gente já vem fazendo a despoluição do Rio Sorocaba, que é muito importante frisar que tudo, né, lógico, o saneamento básico sendo como parte principal da dignidade da vida da pessoa, mas o ideal, qual foi o principal mote nesse engate foi o quê? A despoluição dos rios e dos córregos de Sorocaba. Então, hoje, Sorocaba, a gente contempla com 7 estações de tratamento de esgoto, né? Tendo em vista que praticamente nós já reformamos a S1, que hoje trata 42% da cidade de Sorocaba. Finalizamos a requalificação ou ampliação da Pitico, que é uma estação que fica atrás ali do Habiteto. Estamos trabalhando agora na requalificação da Itanguá, tanto parte de tratamento como parte de tecnologia. E também esse ano nós terminamos também o projeto de ampliação da S2, que fica no Vista Bárbara, que são eu estou falando mais das maiores estações, né? Que é a S1, Itanguá, S2 e também a Pitico. Então, a S2, nós estamos investindo praticamente 38 milhões agora na requalificação aqui da S2, que fica ali no Vista Bárbara, que é uma estação que ela vai ser ampliada, e a tecnologia que vai ser embarcada nela é uma outra tecnologia que vai trazer melhor eficiência no tratamento do esgoto. Só ressaltar, Oliveira, fora isso, nós estamos também trabalhando nas áreas das comunidades, né? Então, nós entramos nas comunidades com as redes de distribuição de água e também na coleta de esgoto, trazendo o quê? Dignidade para o pessoal mais vulnerável da cidade. Então, principalmente com a proposta, né, do prefeito Manga de levar saneamento para todo mundo, o SAI Sorocaba hoje atua também muito na parte mais vulnerável, junto com as comunidades, levando água para as comunidades. Antes existia o que? A fraude, vamos dizer, de fato, né? Existia o gato. Hoje nós estamos levando toda a infraestrutura para essas comunidades, tanto de água e de esgoto, trazendo uma dignidade para toda a população. Estamos conversando com o diretor-geral do SAI, Glauco Fogaça. Glauco, outro quesito do ranking, saneamento, analisa aí a parcela da população com serviços de tratamento de esgoto, no qual Sorocaba divide a liderança com a nota máxima, junto com outras 19 cidades, com os índices 97,45, em contrapartida, a média total no Brasil foi de 51,8%. Explique para a gente esta avaliação dentro do contexto pela qual Sorocaba recebe esta avaliação. Então, do ponto de vista da avaliação, praticamente 97% da população de Sorocaba, hoje, a gente trabalha praticamente em 3 vertentes, né, Oliveira? Um é a coleta, um é o afastamento, são os emissários, e a outra é o tratamento de esgoto e também o lançamento no rio, né? Fazendo toda a conexão hídrica, você tira a água do manancial, utiliza-se essa água como fonte de vida e fonte
de subsistência, né, da população. Depois você trata essa água, eu estou falando bem genérico, né, sem parte muito técnica, não ficar chato, né. Então a gente trata e depois a gente lança novamente no Rio Sorocaba. Então, o SAI Sorocaba, desde 2020, vem trabalhando o quê? Nessa dinâmica de que executar no sentido de coletar, afastar e tratar todo o esgoto da cidade de Sorocaba. Existem alguns pontos que são pontos de grandes dificuldades, que são os pontos mais invasões de área, que o SAI também está atento e estamos trabalhando em cima disso para minimizar esse tipo de problema. Mas, praticamente, os índices nossos hoje, voltando ao marco regulatório, né, a gente já atende todo o marco regulatório e hoje Sorocaba pode-se dizer que é uma cidade saneada. Eu estou conversando com o diretor-geral do SAI, Glauco Fogaça, sobre esses índices positivos obtidos por Sorocaba no saneamento básico. E estou praticamente abrindo o levantamento para que ele possa nos explicar, para a gente poder entender passo a passo de toda esta avaliação. Parece até um trabalho acadêmico que estamos fazendo, mas não, é porque é a oportunidade que a gente tem para entender e compreender como funciona o sistema de saneamento básico na cidade. Tanto é que eu vou para mais uma parte aqui que eu quero conhecer com o Glauco. Eu quero que você avalie os índices obtidos agora em 2025 com base nas tomadas pelo SAI nos últimos 20 anos, inclusive relacionado ao programa de despoluição do Rio Sorocaba, iniciado nos anos 2000 no governo do ex-prefeito Renato Amari, como você mesmo colocou. Eu estava lá naquela época, quando o Renato falou que ia despoluir o Rio Sorocaba, eu perguntei se ele teria coragem de tomar água quando concluísse esse processo. Ele disse que sim, né? No dia em que foi inaugurado o processo, ele não tomou porque ainda faltava a parte do tratamento, mas posterior tenho certeza absoluta que isso aconteceu. É uma realidade hoje que a gente já toma a água tratada do Rio Sorocaba, Glauco? Então, vale ressaltar que todo esse trabalho de praticamente quase 20 anos é um trabalho de despoluição, né, do Rio Sorocaba, da coleta, do afastamento do esgoto e do tratamento. Os índices do Rio Sorocaba hoje, o DBO do Rio Sorocaba hoje, são muito importantes, são índices altos, mas tomar água do Rio Sorocaba, assim, é a mesma coisa que tomar água de um lago, né? Precisa realmente... dá para se banhar no Rio Sorocaba, mas eu não falaria em beber a água do Rio Sorocaba, né? Porque ela não é uma água potável, ela também não é uma água tratada, né? Então, tem os seus índices de afluentes, né? E de contribuintes, né? Então, pode ser que alguma empresa... O que acontece muito em Sorocaba, que a gente está correndo muito, Oliveira, que acho que é bom ressaltar aqui, existem muitos criminosos que eles descartam irregularmente alguns dejetos no Rio Sorocaba. Então, principalmente em final de semana, onde a gente intensifica muito a nossa fiscalização, o que acontece é que muitas empresas que fraudam vamos dizer, essa destinação obrigatória que eles teriam que fazer, eles acabam despejando no Rio Sorocaba em horários e talvez em dias em que a fiscalização não esteja atuante. Para vocês terem uma ideia, nós pegamos um descarte em 2022 no Parque São Bento de uma empresa praticamente despejando um produto super químico no Rio Sorocaba. Foi pego, foi notificada, foi multada, tivemos uma ação civil e criminal contra a empresa, mas assim, a resiliência, trabalhar. Então, se dependesse do SAI Sorocaba, se dependesse do prefeito, provavelmente hoje estaremos bebendo a água do Rio Sorocaba, mas infelizmente existem outros contribuintes, outras condições que estão além, né,
da nossa dinâmica do dia a dia, só apenas do tratamento, né, do esgoto, né? O tratamento do esgoto, às vezes eu até brinco aqui, em reuniões, falo, a gente coleta, faz e trata e faz o nosso melhor. Infelizmente, tem gente que não pensa do mesmo jeito e acaba poluindo o rio de alguma outra maneira, ou até empresas muito grandes, multinacionais, que também acabam contribuindo com algum tipo de contribuinte, né, ou de algum tipo de material que é lançado ao rio, que acaba tendo essa... não sendo hoje palpável, vamos dizer assim, para beber. Se fosse depender do SAI, seria ótimo, né, o tratamento, mas a gente entende que existem outros contribuintes, não só a cidade de Sorocaba, como outras cidades vizinhas, né? Correto. Glauco, o SAI também aponta que desde 2021 importantes programas e ações foram colocadas em práticas ou ampliadas pela atual gestão. De repente você já até respondeu, já até falou sobre esse assunto nas minhas perguntas anteriores, mas eu quero também pontuar nesse espaço aqui para que você possa citar algum desses programas. Na realidade, o maior programa, na minha opinião, é o programa de perdas, né? Nós temos uma outorga, né? Uma outorga onde a gente pode, a gente permite, né, o SAI a explorar o manancial de Tupararanga, o manancial aqui do Rio de Sorocaba. E como a cidade é uma cidade muito antiga, nós temos alguns tipos de problema, principalmente na distribuição, que é a perda, né? Existem dois tipos de perda, né? Que é a perda de distribuição, que são vazamentos nas nossas próprias redes, e a perda por fraude, né? Então, a ideia hoje é minimizar essa perda para que a gente explore menos, né, o manancial e a gente consiga atender o maior leque da população. Para que a população cresça, porque venha morar em Sorocaba, então, né, a população está vindo realmente, né, as pessoas estão vindo para morar em Sorocaba, então a gente tem a consciência que com essa dinâmica, a cidade pujante do jeito que está, ela crescendo, a gente precisa trabalhar muito nas perdas, então nossos índices de perdas, a gente é um dever do SAI Sorocaba hoje, diminuir esse índice e trabalhar nesse índice para quê? Para que a gente consiga atender quanto mais população, quanto mais pessoas e continuar com a mesma exploração do que hoje a gente exerce, né? Exploração que eu digo na captação, né? Então, para que a gente não venha solicitar um aumento de outorga, eu acredito que quando eu entrei aqui no SAI em 2021, o primeiro papel nosso, qual que foi? Entender onde o SAI estava, e atualizar o plano diretor de abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto. Então foi o primeiro passo, Oliveira, a gente começar a entender onde nós estamos e como nós vamos chegar em 2050. Então a gente fez um estudo praticamente de 1 ano para entender o final de plano do SAI, o que nós teríamos que fazer, e hoje esse plano, para quem tiver curiosidade, né, de acompanhar, está no nosso site, em legislações, entra lá, plano diretor, tem todo o nosso cronograma de investimento, são quase 4 bilhões de investimento em 25 anos para trazer a população a melhor abastecimento de água, melhor tratamento de esgoto e também a ampliação da cidade, né, Oliveira? Porque a gente entende que a cidade ela cresce no seu dia a dia vegetativamente, mas também vendo a melhora da cidade, outras pessoas migram para a cidade de Sorocaba, né? Correto. Glauco, eu tenho mais 2 questões aqui para a gente caminhar para o final. E essa uma já sai um pouco do levantamento, da pesquisa, mas engloba, porque ela mexe no bolso das pessoas. E você já até sorriu, porque você já sabe do que eu vou te perguntar. Que essa pergunta é praxe de todos os jornalistas nessa época do ano. E a gente tem ouvido ali na Câmara, vai subir o preço da tarifa de água em agosto. Já vi alguns questionamentos na Câmara e peço que você fale quais critérios são adotados para o aumento da tarifa e o que está previsto para este ano. Então, vale ressaltar que o SAI Sorocaba ele é regulamentado, né? Ele tem uma agência reguladora onde a gente faz anualmente
A gente presta informações para essa agência, onde a agência ela vê o quê? O custeio do SAI, ela vê os vencimentos do SAI. Com isso, ela calcula o nível da tarifa, se ela está ok ou se ela precisa ter um aumento na tarifa. Só que vale ressaltar que em 2000, o último reajuste, se eu não me engano, foi em 2021, que teve um reajuste de 10%, 10 ponto alguma coisa. Em 2022 não teve reajuste, 2023 não teve reajuste e 2024 não teve reajuste. Então, nada mais natural é que haja, né, esse reajuste agora. Lógico que é uma prerrogativa da cidade, a gente tem que ponderar e entender o que o SAI precisa para atender o mínimo, né, da eficiência do dia a dia e também para os seus investimentos. Então, junto com a Ares, né, que é a nossa agência reguladora, estimou-se fazer o aumento, implantar o aumento da tarifa de acordo com a inflação acumulada. A inflação, se eu não me engano, a inflação do ano de 2024 foi 4,86%, e a inflação acumulada, que eu digo que foi o que quando a gente vai executar o aumento de tarifa, foi 5,06%. Então, foi feito um estudo para tudo isso, né, para se chegar a esse reajuste, mas é um reajuste da realidade de hoje de toda a população, tanto que ontem eu estava assistindo a Globo News e pela essa estiagem já vamos entrar na bandeira vermelha, né? E o SAI ele não tem essa dinâmica, né? O manancial está caindo, nós vamos entrar numa bandeira vermelha. Não. Então, o nosso é uma tarifa regulamentada, é uma tarifa fixa, onde E lógico, tem um estudo por trás disso de uma agência reguladora, onde que ela sugere a implantação ou, né, o aumento da tarifa na porcentagem que ela sugeriu. Só que vale ressaltar também, Oliveira, que hoje a gente trabalha muito também com a tarifa social. Acho que é legal a população de Sorocaba entender que nós temos a tarifa social. Então, todas aquelas pessoas que são do CAD único, elas têm o direito de ter uma tarifa mais em conta. Então, no nosso site, se entrar no nosso site, no nosso portal, ali tem a tarifa social, onde fala todas as prerrogativas das pessoas que podem aderir a essa tarifa social. Acho que é muito importante. Se eu não me engano, nós temos quase 200 mil pessoas, um pouquinho mais, eu não vou me recordar de cabeça. Então, essas pessoas têm o direito de solicitar essa tarifa social. Deixa eu só fazer. Então, já vale a partir o aumento de 1º de agosto? O aumento já, na realidade, o aumento foi agora em julho, que vai ter impacto, pelo menos financeiro, no SAI agora em agosto. Vai chegar na conta agora das pessoas no mês de agosto, é isso, né? Isso, exatamente. Então, esse 5,06, ele vem a partir de agosto. Então, a próxima tarifa que for paga de água, já vem o reajuste de 5,06. Glaucon, outra perguntinha rápida. Diante do cenário que nós temos aí, como você viu, de poucas chuvas, inclusive você falando dessa reportagem que você assistiu, nós corremos risco de racionamento nos próximos meses em Sorocaba? Oliveira, eu praticamente a cada 3 dias eu acompanho o barramento da represa Itupararanga. Então, hoje nós estamos em 78%. A gente está realmente nessa época, há uma queda. A princípio não tem nenhum tipo de vamos dizer assim, não há um princípio de racionamento. É lógico, a preocupação e a economia, né? É isso que eu vou externar também para todo cidadão de Sorocaba, né? Todo munícipe de Sorocaba, que economize água, né? Eu acho que, como é um bem precioso, é um bem que um dia pode ser que acabe, né? Todo mundo fala, né, que um dia pode ser que acabe, mas eu entendo que a gente precisa racionalizar todos os dias. Não é só no verão e não é só na época da chuva. Eu acho que todos os dias tomar um banho, não demorar muito no banho, lavar a louça, né? aquelas coisas vamos dizer, aquela tarefinha que todo mundo já conhece, que é racionar, não limpar
a calçada com esguicho, porque assim, toda água, querendo ou não querer, querendo ou não, assim, vamos dizer, ela é uma água que ela tem um custo para a cidade. A água que você lava, a sua calçada, ela é potável, né? Então ela é uma água tratada. Então você tem que entender que tipo aquela água do esguicho, ela também é uma água tratada, teve um custo para o SAI para chegar na casa da pessoa, né? Então, então lavar o quintal, ter um pouco mais de resiliência nesse sentido, eu acho que para a cidade num todo, eu acho que é legal. Acho que é bacana a gente economizar água, não só nessa época aqui, que nós vamos entrar também com uma campanha para economizar água, e acho que todos os dias a gente tem que economizar, né? A gente tem que ter um pouco mais de resiliência, né? Com esse bem nosso que é... Hoje nós temos em abundância, vamos dizer, nós temos uma represa que está em 78% da sua capacidade, mas a gente tem que ter resiliência e cuidar desse bem nosso, né? Glauco Fogaça, diretor-geral do SAI Sorocaba, parabéns por esses resultados obtidos. E para finalizar, queremos colocar nosso espaço à disposição para algum outro esclarecimento que avalie como importante ser colocado neste momento. Glauco. Eu dou parabéns a todo o servidor do SAI, a esses servidores que são valentes, que estão todo dia aqui. O SAI Sorocaba, o pessoal até fala para mim, pô, Glauco, você descansa? Falei, não, porque o SAI Sorocaba ele é 24 horas, todos os dias da semana. Todos os dias nós temos servidores e temos a equipe na rua, então é um trabalho árduo, um trabalho grande para a cidade de fazer, né, executar todo esse trabalho, fazer a manutenção de tudo isso. Eu dou os parabéns para o servidor de SAI, para todos que estão trabalhando nessa autarquia tão importante que é para o Sorocaba. E é isso, Oliveira, é um prazer trabalhar aqui no SAI, é um prazer estar com esse pessoal que realmente se dedica, que é engajado, que entende o seu propósito. E lógico, né, pedir para todos os cidadãos sorocabanos economizar água. Estamos numa época de estiagem agora, daqui a pouco, novembro, dezembro, entra a época das chuvas, mas agora é o momento de economizar, não só agora, né? Eu acho que o ideal é economizar sempre a água, né? Tomar um banho, né, mais rápido, lavar a louça um pouquinho mais rápido, né? Não gastar tanta água, não só para impactar financeiramente, mas para a gente ter esse bem precioso por décadas e décadas, centenários e centenários, e que isso nunca venha trazer nenhum tipo de transtorno para a nossa cidade. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Obrigado, Glauco Fogaça, diretor-geral do SAI Sorocaba, por conversar com a gente, analisando este cenário em que a nossa cidade, em que a cidade de Sorocaba mantém desempenho de destaque no ranking de saneamento básico. Informação importante para que a gente possa conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Termina aqui, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Para você ver e rever esta edição e outras publicações, continue navegando no portal rmsnews.com.br. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia.
Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado. Conectadas com você.